Fala galera, beleza? Mais uma videoaula aqui no meu canal. Hoje a gente vai desenvolver essa arte aqui do Kansas City Chiefs, do atleta, não sei se eu vou pronunciar corretamente, o Mahomes. Vamos desenvolver aí. Como vocês podem ver, eu já selecionei algumas imagens, uma pré-seleção. Quem não viu ainda a minha primeira videoaula do Michael Jordan, tudo mais, e os outros vídeos, as speed art e todo o conteúdo, assista os outros vídeos do canal, me acompanha nas redes sociais também, página no Facebook e principalmente Instagram, beleza? Bora começar. Bom, eu já selecionei algumas imagens aqui, vou apagando algumas aqui para vocês verem. Primeiro começando aqui com o céu, Chiefs, uns raios aqui, o campo que eu já selecionei, algumas pré-seleções que eu já fiz aqui pra gente começar. Sempre importante a hora que for fazer, desenvolver uma arte, se der pra você já selecionar todo o conteúdo, todo o material que você vai utilizar, já facilita bastante. Bom, primeira parte é a parte do recorte das imagens. Vou começar aqui recortando. Sempre que for fazer o recorte, é extremamente importante utilizar o esquema de máscara, para você não pegar, por exemplo, e sair apagando com a borracha ou com qualquer outra forma de recorte. Então sempre que você for fazer, você pega, para fazer um recorte profissional, você pega, selecionar a caneta, que é a Pen Tool, e vai começando a selecionar. Como aqui o cabelo é uma parte dele aqui, é uma parte complicada de selecionar, eu vou fazer uma volta nele aqui, para depois eu mostrar como é que a gente vai recortar esse cabelo aqui, beleza? Enquanto isso eu vou dar uma adiantada no recorte aqui, para não ficar muito extenso o vídeo. Bom, já estou finalizando aqui o recorte com a Pen Tool do atleta aqui. Pra gente, como eu falei, de utilizar a questão da máscara, a gente vem, clica com o botão direito, criar seleção, aí vai formar aqui, aí a gente cria a máscara aqui, para quando a gente, sei lá, ver que tem um erro, alguma coisa que a gente quer apagar ou selecionar, por exemplo, eu quero que apareça essa parte, aí eu posso recuperar ela, ou quero que apague essa parte. Eu posso sempre voltar utilizando a máscara, porque se você apaga com a borracha, você vai editando, depois uma hora não tem como você voltar na edição. Por exemplo, aqui, refinar um pouquinho depois aqui o recorte, mas vou mostrar agora a questão do recorte do cabelo, que é um pouquinho difícil esse recorte. Bom, para fazer o recorte do cabelo eu vou dividir aqui, eu vou voltar nessa imagem que tem dele sem esse primeiro recorte que eu fiz, eu dupliquei a camada e eu vou utilizar a ferramenta selecionar e mascarar. Bom, aqui a gente utiliza esse primeiro pincel para selecionar a parte que a gente quer que apareça. Por exemplo, aqui eu vou selecionar o cabelo, selecionando as partes aqui de uma forma até um pouco grotesca, mais brusca, selecionando a parte que eu quero que apareça. Aqui alguns cachos dele e tudo mais. Para recortar é bem difícil. A gente vem, seleciona. Vai apertando Ctrl Z para ver o que você quer selecionar certinho, corretamente. Seleciona essas partes de cabelo aqui, sempre eu acho que é bom clicando. Bom, selecionou as partes, viu que era isso que queria fazer, beleza, tem mais uma partezinha aqui do cabelo, que eu achei interessante selecionar. Bom, beleza, aí agora utiliza esse segundo pincel aqui que é para refinar, que aí o Photoshop vai analisar a imagem, o contraste, e vai ver o que é interessante, que faz parte dessa imagem que você selecionou, que é mais perto do tom, do contraste do cabelo, que é a parte que eu selecionei.
e ele vai refinando essa nossa seleção. É um dos jeitos mais fáceis talvez de fazer essa seleção de cabelo, assim, que um cabelo desse aqui é bem difícil. Cabelo volumoso, cacheado, é bem difícil. Quem já mexe com recorte de imagem sabe disso. Acho que tá ok. Aí aqui eu venho, dou uma suavizada no recorte. Difusão vou deixar em 1 pixel. Contraste vou deixar em 0. Deslocar a aresta 1%. E eu vou colocar para essa seleção ficar na nova camada com uma máscara de camada. Ok. Então aí eu apago essa que eu tinha criado. E aí tá a cabeça flutuante aqui. Mas aí a gente vem e junta com essa nossa primeira seleção que a gente fez. Essa parte aqui que a gente selecionou. Dou um Ctrl Shift I. Ó, você vê que eu estou excluindo aqui a camada de baixo, da camada de baixo. Bom, aí já deu pra ver que ficou melhor. Essa camada aqui de cima, da cabeça aqui que tá solta, ela só serviu como base. Essa camada aqui só serviu como base pra gente fazer o recorte do cabelo. Tirar aqui, bom, já fez o recorte do cabelo, que é a parte mais difícil. Vou corrigindo alguns pontos aqui com o próprio brush, por exemplo, essa parte mais vermelhinha aqui. Ela é do fundo, eu vou dar uma apagada aqui, alguma corrigida, recorte e tudo mais. Acho que tá até bacana. Aqui que eu ia corrigir um pouquinho o traço de alguns recortes. Mas eu vou selecionar toda a minha camada, toda a minha seleção. Vou vir aqui selecionar, modificar, contrair 1 pixel, que ele entra assim a seleção 1 pixel para dentro, e aperto Ctrl Shift I para eu poder excluir tudo que está fora, para eu apagar em algumas áreas essas bordas que ficaram. Aí eu venho com o brush preto aqui e vou apagando. Por exemplo, essa seleção aqui, essa parte que eu não queria aqui da blusa, que acabou sobrando. Talvez aqui não dá pra vocês verem muito certinho, mas tá apagando a bordinha, porque é 1 pixel só. Então aí é pouca coisa, é um pouco imperceptível, mas que é um detalhe importante. Aqui no rosto também, que tinha observado. Beleza, agora eu vou adiantar um pouco mais para fazer os outros recortes, que é o mesmo padrão, utilizando na pintura. Bom, recorte finalizado aqui das principais imagens que a gente vai utilizar. Bom, eu já tinha montado uma composição mais ou menos aqui, né, selecionado algumas imagens e tudo mais. É sempre bom quando você for fazer uma arte, desenvolver alguma coisa, sempre bom já ir pensando, coletando as imagens e pensando no que você vai fazer. Eu ainda não fiz essa arte, né, tô fazendo aqui agora com vocês, mas já tinha elaborado alguma coisa, uma composição, posicionamento das imagens e tudo mais, de como ia ficar mais ou menos. Então já recortei as imagens. Aí sempre que eu recorto eu gosto de pegar essas que eu recortei e converter em objeto inteligente. O que é o objeto inteligente? É como se fosse um arquivo dentro desse arquivo que a gente está utilizando. Por exemplo, eu clico 2 vezes na camada do objeto inteligente. Aqui é um outro arquivo que, caso eu, por exemplo, eu apague aqui, se eu apertar salvar, aqui na imagem vai estar salvo assim, entendeu? Então é como se fosse um arquivo dentro de outro arquivo. Então vamos voltar a imagem do jeito que era.
e vamos começar a edição. Bom, a ideia principal aqui a gente já começa com o céu. Bom, a cor do Tiffs, como vocês viram, é predominância de vermelho, alguns detalhes em amarelo e em branco. Bom, já selecionei aqui, já recortei o estádio também, vou mostrar pra vocês aqui, fiz um recorte aqui, tirando o céu e tudo mais. Vou tornar todos esses que eu já recortei em objeto inteligente, todas essas imagens, salvar. E bom, vou começar editando. Sempre que a gente começa a trabalhar com imagens diferentes, cada uma tem um tom de contraste, iluminação, saturação e tudo mais. Eu gosto de já começar a acertar essas questões para começar a edição. Só vou posicionar aqui corretamente as imagens do jeito que eu pensei. Aqui você pode perceber, ó, que a perna desse atleta aqui, do atleta tá aparecendo aqui. Eu vou criar uma máscara também. Opa. Ctrl Shift I, só para sumir essa parte. De novo converter em objeto inteligente. Ok. Bom, vamos começar aqui com essa imagem do Mahomes por cima aqui. Trabalhando a questão da tonalidade, iluminação primeiro. Vamos abrir o filtro do Camera Raw. Como eu quero que tenha um tom muito avermelhado, vou ajustar para essas questões. E também para acertar o tom de pele e iluminação de todas as imagens do atleta. Vou corrigir um pouco aqui. Bom, já fiz alguns ajustes aqui. Eu vou trabalhar nas outras imagens também, pelo filtro do Camera Raw, buscando chegar na mesma tonalidade. Tirar um pouco do branco, do branco forte que tá no uniforme dele, né? Aumentar um pouquinho a claridade, que é para dar um contraste entre sombra e luz, e também aumentar um pouco a nitidez da imagem, aumentar a vibração para dar força nesse vermelho, mas tirar um pouquinho a saturação. E agora trabalhar na outra imagem, que a gente pode ver, tá bem amarelada. E as outras a gente está tirando um pouquinho desse amarelo, esse tom amarelado. Bem, a exposição dela tá alta, diminui um pouco o contraste, os brilhos, né, os realces, os brancos, aumentar um pouquinho a sombra e aumentar um pouco a claridade. Vibração, só mexer um pouquinho. Bom, ok. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é a questão das sombras, que sempre todas as imagens têm. Quando a gente tem uma imagem em cima da outra, né, sobreposta a outra, para dar essa ideia de profundidade, sempre tem essa questão da sombra que eu gosto de trabalhar, para dar o volume na imagem e tudo mais. A gente vai pegar aqui e criar uma camada em cima desse atleta aqui, dessa camada que eu acabei de apagar, e vai passar o pincel preto bem. Vamos diminuir um pouco a opacidade, tirar a dureza dele e deixar em 0, passar bem suave, como se o atleta aqui da frente estivesse projetando uma sombra na imagem de trás. Vou apagar um pouco aqui que eu achei que foi um pouco forte.
também trabalhar com a borracha sem dureza e com a opacidade um pouco menor. A gente vem, seleciona a sombra, ficou assim. Vou dar uma desfocada nessa sombra, para ela ficar mais suave, não ficar tão dura. Deixando desfoque 10. Ok, modo de mesclagem e multiplicação. Dá uma diminuída na opacidade dela para 70% para não ficar tão dura assim. Vou dar uma descida nela também. Bom, aí como é que ficou? Com e sem. Vamos lá. A mesma coisa agora na imagem de trás, a imagem do fundo. A gente cria uma camada e aí utiliza o Alt, segura o Alt e clica entre duas camadas para que a sombra que eu pintar aqui, por exemplo, ó, para ela ficar, para ela não pegar nas outras camadas, eu seguro o Alt e faço o Clipping Mask para tudo que eu fizer ficar só nessa camada. Aí não pega no estádio, não pega em outras camadas, entendeu? Vamos apagar aqui, criar a camada, fazer o Clipping Mask e aí fazer a sombra. Bem suave, bem só para dar um volume e um detalhe. Aumentar um pouco o raio, dá beleza, agora a gente dá uma desfocada e diminui um pouco a opacidade, 60%, e coloque modo mesclagem. Vou dar uma mexidinha aqui na sombra, jogar ela um pouquinho para baixo e pro lado. Beleza, já deu um volume na imagem, um volume legal. Beleza, então. Agora o que eu gosto de fazer é... Bom, o céu ali, como a gente pode ver. Bom, após fazer essa questão da sombra nas imagens, a gente vai trabalhar com essas imagens de fundo. Deixa eu apagar aqui a imagem dos atletas por enquanto. Trabalhar com o céu e o estádio. O céu aqui eu vou mexer na matiz de saturação, colocar o modo colorir. Como a cor do Chiefs predominantemente é vermelha, vou deixar o céu vermelho. Vou aumentar um pouco o contraste dele para ele ficar um pouco mais dramático, mais emocionante. Deixar um pouco a iluminação e aumentar um pouco o contraste. Aí já deixou um pouco mais dramático. Aí a gente vai posicionando aqui de acordo com o que a gente quer. Aí essa questão vai um pouco de gosto, de olhar, do jeito que achar melhor, esses detalhes. E a gente não pode ter um céu vermelho desse e a cor do céu não refletir no estádio. Então a gente vai fazer uma coisa bem parecida no estádio, que é não deixar ele totalmente assim vermelho, mas refletir essa cor vermelha. A camada de matiz de saturação que a gente utilizou no céu vai utilizar aqui no estádio. Como a gente pode ver as mesmas configurações, e eu vou deixar no modo de mesclagem luz indireta para ele ficar um pouco vermelhado. Vou fazer alguns testes aqui dos modos de mesclagem que fica melhor aqui. Acho que o luz indireta é o melhor. Bom, como tem alguns holofotes aqui, eu vou fazer como se fosse as luzes dos holofotes aqui com o próprio pincel, sem nenhuma outra ferramenta. Fazer alguns picos de luz, opacidade 100%. A gente vai criou uma luz e a gente vai duplicando, posicionando. Aí é muito questão de observar detalhes e tudo mais. Esses detalhes talvez nem apareçam tanto na imagem, mas é sempre bom deixar o detalhe. Aí eu vou mesclar essas luzes,
com Ctrl E. Não, eu vou criar um grupo para todas essas luzes, colocar o modo de clarear, modo de mesclagem clarear. Dar uma desfocada. A desfocada não, deixar assim. Bom, aí eu vou trabalhar os raios também, que eu defini aqui para deixar no fundo, junto com o céu. Para dar toda essa emoção de esporte, é sempre bom utilizar esses elementos. Pegar a camada de matiz e saturação, jogar nela, no céu fazendo clipping mask também. Vou diminuir um pouco a saturação. Aqui o céu ele já está no modo subexposição linear, porque a imagem ela é preta, o fundo preto. Eu venho aqui subexposição linear para deixar assim e jogo matiz e saturação para deixar vermelho. Subir um pouquinho aqui e também dar um pouco mais de luz, de destaque para essa imagem dos raios. Aumentar a claridade, raio, os brancos, os realces e um pouquinho da iluminação, da exposição. Deixar um pouco mais forte essa imagem. Beleza. Feito isso, a gente vem, começa a trabalhar a imagem nos atletas. Como a gente tem todo um céu vermelho, uma aparência vermelha, a gente não pode deixar os atletas assim do jeito que eles estão. Toda essa cor, a iluminação em volta deles tem que refletir na pele, no uniforme. Vamos lá, a gente pega o brush aqui, pega esse tom de vermelho, passar um pouco nele aqui, diminuir a opacidade. Ver o modo de mesclagem melhor, né? O Blend Mode. Vou testar alguns aqui. Acho que o melhor é o luz indireta. Ficou bacana aqui. Ó, sem e com. Vou deixar um tom avermelhado, a mesma coisa nessa imagem. Sempre nas bordas passando um pouco mais do tom avermelhado. No centro a gente pode só dar uma pincelada, só uma apertada no... Lembrando que a opacidade tem 14%, só dar um clique para não ficar tão vermelho assim. Como, por exemplo, no rosto dele que já está um pouquinho. E aí a gente vai ambientando a imagem ao fundo e ao todo o contexto da composição que a gente quer criar. Beleza? Mesma coisa, modo de mesclagem, luz indireta. Aí agora dá o zoom aqui, com e sem. Sem, com. A gente vai dar uma forçada aqui, eu vou intensificar um pouco mais essa luz vermelha. Dá uma apagada aqui no braço, que ficou muito vermelho. Com a borracha mesmo. Beleza. A mesma coisa na imagem principal. Pincel a dureza 0, opacidade 33%. Vamos passando. Primeiro nas bordas.
Depois no centro da imagem a gente diminui para 10% a opacidade, para não ficar tão forte a cor. Por exemplo, no rosto, no peito aqui, uniforme, a pele, beleza. Luz indireta. Agora com e sem, para pegar esse tom mais avermelhado da imagem. Beleza. Agora eu gosto de trabalhar também a iluminação, como tem raios e tudo mais, holofote, tudo em volta desses atletas. Eu gosto de trabalhar a iluminação criando uma camada aqui com um tom de cinza 50%. Criar uma camada, jogo no Clipping Mask, modo de mesclagem sobrepor, e venho com subexposição e superexposição, criando luz, abrindo luz e sombra na imagem do atleta. Por exemplo, aqui eu vou deixar um pouco onde eu quero que fique mais sombra, mais luz, para dar uma dramaticidade maior, e também para eu direcionar um pouco a luz onde eu quero, a sombra e a luz onde eu quero na imagem e na nossa composição. Bom, eu quero que a luz venha de cima para cá, nessa direção aqui. Deixa eu mostrar aqui, nessa direção eu quero que a luz venha. Como se fosse assim. Então a gente vai deixar a parte mais baixa aqui e as partes que estão mais obscuras um pouco mais escuras, né? Intensificar essa sombra. Vai passando o brush aqui no brush de superexposição, configurando em tons médios, em exposição 25%, para não ficar tão pesado e tão marcado. Deixa nessas configurações. Beleza, como é que tá a sombra? Agora abrir um pouquinho de luz, tons médios, 10% só, para não queimar tanto a imagem, ficar tão clara a imagem, principalmente aqui nas bordas e na parte superior. Acrescentar luz, talvez aqui de primeira vocês não vejam tanto o efeito, mas depois vocês vão ver, muda bastante. Agora pra vocês verem com e sem a iluminação que a gente criou. A mesma coisa eu vou fazer com as outras imagens. Sempre o tratamento, a ambientação tem que ser feito em conjunto da composição de todas as imagens. Sempre, não posso deixar uma com tom vermelho, outra com outro tom, ou iluminação diferente, senão não fica uma coisa tão natural, ou senão pode ficar uma coisa, sei lá, psicodélica, talvez, se deixar dessa maneira. Um cinza 50%, modo de mesclagem sobrepor, a mesma coisa agora. Aumentar um pouco a exposição. Como os raios aqui, o holofote está perto, eu vou aumentar bastante a luz aqui. Depois eu vou dar um reforço com o brush normal, sem ser esse modo de superexposição e subexposição. Com e sem, para dar uma clareada. Agora a gente vem nessa imagem de fundo aqui e faz a mesma coisa. Sempre deixar essa questão da luz como a primeira imagem sobre aí, e a última vamos posicionar aqui, ó, sempre, ó, a imagem cinza, a sombra e o tom vermelho em cima. Mesma coisa aqui, vamos fazer. Salvar, sempre importante.
Como ele tá de costas aqui, então tem bastante. Tá um pouco escuro aqui, vou dar uma escurecida nessa imagem. Seleciono aqui a parte das sombras agora, o intervalo, para 20%. Para dar mais uma escurecida aqui nessa parte. E aí a gente vem e vai clarear agora com 20%. O atleta aqui em cima, que está perto das luzes, perto dos raios e tudo mais. Então a gente pode clarear bastante porque é reflexo dessa luz. Tudo isso é questão de detalhe e observação. Talvez no início pareça que não faça tanta diferença, mas depois vai fazer. Deixa eu dar um detalhe aqui, um pouquinho vermelho aqui. Beleza. Dá uma escurecida. Um pouquinho no capacete aqui. Beleza. Agora eu vou vir com um pincel direto nas imagens, sem ser por esse tratamento com esse modo de mesclagem. Onde eu quero mais preto, mais luz. Aí vai questão de detalhe. Eu vou dar uma escurecida aqui e depois venho dando crio uma nova camada e crio com o brush branco, dando uma clareada nas partes de cima, que é onde eu quero que a luz pegue bastante. Eu coloco o modo clarear e o outro modo multiplicação, que é a parte que vai escurecer. Então aí, sem e com a luz e a sombra. Mesma coisa aqui. Vou criar a luz no atleta aqui. Modo clarear. Aqui só vou deixar criar a luz. E aqui nesse atleta aqui eu vou criar um pouquinho mais de luz. Nas bordas. Modo clarear. Bom, outra composição da composição que eu quero é colocar essa bola de futebol americano como se ela tivesse, o Mahomes é o quarterback, é o cara que lança a bola. Vou colocar uma bola aqui, um efeito de fogo. Aqui, peguei essa imagem, eu vou encaixar ela aqui pra deixar esse efeito bacana, como se fosse a bola estivesse pegando fogo. Só vou posicionar aqui, Ctrl T, deformar. Eu vou posicionar um pouco essas chamas. Outra imagem que eu tenho aqui, eu vou posicionar também. De acordo com como se estivesse englobando a bola de futebol americano. E como a gente está trabalhando o tom vermelho, a bola também vai ter o tom avermelhado na imagem. Mas antes eu vou dar uma editada na imagem, porque a bola está muito crua. Eu vou dar contrastada nela, aumentando os realces, o brilho dela e a claridade, para ela ter um pouquinho mais de vida e de iluminação nela. A gente pode ver aqui o antes e depois da bola.
E aí eu vou pegar matiz de saturação e jogar aqui na bola. Como a bola vai estar em movimento, eu vou dar o... E como a bola está em movimento, está sendo lançada, ela não pode ficar assim totalmente estática. Então eu vou colocar aqui o filtro, desfoque e desfoque de movimento. Ela está numa diagonal, vou posicionar aqui a diagonal da bola. Se ela estivesse em movimento. A mesma coisa do fogo, só que um pouco menos de desfoque, vou ficar 5, vou ficar 10. Só corrigir alguns detalhes aqui. Beleza, vou criar um grupo aqui para da bola, vem aqui bola. Posicionar ela aqui de alguma maneira que fique bacana. Aí agora a gente começa a deixar a composição bacana, colocando detalhes. Bom, vou pegar aqui no capacete do atleta aqui, vou procurar uma imagem aqui que eu tenho. Bom, a gente agora vai colocar um flare aqui, que são aquelas luzes, aqueles brilhos. Vou encaixar aqui, achar um bacana aqui para colocar de detalhe. Procurar na internet aqui, flare. Flares. Esse aqui já cabe aqui, fica bacana. Copiar imagem. Eu já vou jogar direto aqui. Modo de mesclagem. Vou deixar a divisão. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Achar uma posição bacana. Deixar aqui como se tivesse a luz refletindo no capacete. Dar uma editada aqui para não ficar tão marcada essa borda branca. Flare. Aí aperta Ctrl U para dar uma editada também e jogar um pouco do tom avermelhado. Acho que esse tom já tá bacana. Diminuir só um pouquinho aqui. Aí eu vou criar uma máscara aqui para não ficar tão longa essa luz, esse brilho nas laterais. Você vem aqui, dá uma diminuidinha, só para ficar um pouco mais posicionado certinho, para não ficar tão longo. Beleza, criamos aqui, posicionamos, ok. Agora uma questão também é que a gente estava vendo, a bola, aqui as chamas elas estão um pouco amareladas, eu queria deixar um pouco mais avermelhado. Eu aperto Ctrl U para mexer de novo na saturação. Vou jogar aqui uma chama um pouco mais vermelha. E a mesma coisa na outra. Quando aperto colorir, aumenta a saturação. Essa de baixo eu acho que eu vou deixar amarelada e a de cima a vermelha. Deixa vermelha aqui e a de baixo amarelada. Beleza. Vou dar uma apagadinha aqui na máscara aqui.
Beleza. Bom, agora eu vou colocar aqui o logo do Kansas. Colocar essa imagem aqui, que são essas faíscas. Vou colocar no modo de mesclagem subexposição linear, que é para dar alguns detalhes. Agora eu vou finalizando a nossa composição. Aí vai com questão de detalhes. Vou utilizar essas luzes. Procurou aqui no meu banco de imagem faíscas pra gente utilizar aqui. Não é essa imagem, vamos procurar aqui. Sempre bom, como eu falei, ter um banco de imagens bacana com vários itens, pra gente diversificar e ter o que trabalhar na hora de fazer as composições e as artes. O modo de mesclagem eu deixo em divisão. Filtro, vou dar um desfoque de movimento aqui também, 20%. Vou tirar um pouco a sombra que eu tinha criado aqui nele, essa sombra, de diminuir a opacidade dela para um 40%. Vou novamente utilizar a faísca, só que outra faísca. Essa não tá bacana. Bom, tô fazendo arte aqui com vocês, então eu também tô testando algumas composições. Previamente eu tinha pensado em algumas coisas, mas estou fazendo aqui com você que tá assistindo, pra você ir vendo como é que é o processo de criação de uma arte, como é que a gente pensa e tudo mais. Dá um desfoque também de movimento. Beleza. E agora, um detalhe que eu tinha deixado passar, o nome Chiefs aqui. Vou fazer o que? Eu vou tirar o preenchimento e vou deixar a borda, um traçado. Traçado na cor branca. Traçado aqui na posição central. Traçado espessura 3, ok. Posicionar ele aqui, de converter em objeto inteligente. Posicionar ele no centro aqui. O rosto do atleta aqui eu tô achando um pouco ainda fora de contexto. Falta um pouquinho de jogar um vermelhinho no rosto. E abrir um pouquinho de luz aqui. Eu vou voltar na questão da iluminação no rosto. Jogar um pouquinho de luz no rosto do Mahomes, não sei como é que fala o nome dele corretamente, me desculpe a pronúncia. Beleza. Outro detalhe aqui, só para finalizar também, a gente já está finalizando a arte, o vídeo já está ficando longo. Eu vou selecionar aqui a camada do atleta, seleção feita nele. Eu vou criar embaixo da iluminação vermelha uma nova camada. Vou apertar o que? Selecionar, expansão 5. Aí a gente aperta Ctrl Shift I, joga um branco, jogou o branco. Aí, ó, pra quem não viu, tá assim. Aí a gente vem, aperta Ctrl D para tirar a seleção, para você ver o detalhe que vai aparecer. Aí eu aperto e aperto desfoque gaussiano nessa camada branca que a gente criou. Um desfoque de 20 talvez, 20 não, muito, 15, não, 12, para ficar essa iluminação em volta do atleta aqui, ó.
como a gente pode ver aqui na camisa, ó, sem e com a iluminação que a gente criou. A mesma coisa a gente vai fazer nos outros atletas. Seleciona, cria uma camada aqui, selecionar, modificar a expansão, coloca 5 pixels, Ctrl Shift I, a gente joga um branco, filtro, desfoque gaussiano 12, ok. Vamos lá, desfoque gaussiano 12, ok. Eu não tinha tirado a seleção. Pra você ver aqui como é que tá, mais perto. Sem e com. Só para dar uma iluminação final nas imagens. A mesma coisa aqui. Seleciona, cria, Ctrl Shift I, preenche de branco, Ctrl D. Então, volta, vamos voltar aqui. A mesma coisa aqui. Seleciona, cria uma camada, selecionar, modificar expansão 5, Ctrl Shift I, preenche de branco, Ctrl D, filtro, desfoque gaussiano 12, ok, perfeito. Olha como é que ficou a iluminação bacana aqui, sem e com, só para finalizar a iluminação, ficou muito fera. Aí agora a gente vem para mesclar toda a ambientação, criar camada aqui, ó, camada de ajuste, pesquisa de cores. A gente vem testando aqui uma que é para unir toda a iluminação e toda a cor que a gente criou. Eu gosto dessa Kodak que tira um pouco o contraste. Eu vou dar uma diminuída aqui, 40%, vou deixar até menos, 30%. Criar mais uma camada de pesquisa de cores aqui, camada de ajuste. Vamos olhar aqui. Se Fuji 120 F125 Kodak. Mesma coisa, diminuir. Agora tiro os ajustes, com os ajustes. Salvar. Agora eu vou fazer uma coisa que eu gosto de fazer, que é selecionar todas as imagens, tudo que a gente fez. Todas as camadas. Ctrl J, que é para duplicar as camadas. Aí junta todas as camadas, converter em objeto inteligente. Porque eu dupliquei e juntei todas essas camadas que a gente fez, pra gente fazer um ajuste final em um dos plugins que eu utilizo bastante aqui no Photoshop para dar aquela pós-produção, finalizar a arte de um jeito bem bacana. Tá unindo as imagens aqui, demora um pouquinho só para processar, beleza, filtro. Vem aqui em Nick Collection, no Color Effects. Vai abrir aqui, é um plugin que quem quiser pode baixar na internet, procurar. O plugin chama Color Effects ou o Nick Collection, que é quem fez o plugin. Beleza? Facinho de instalar, só procurar no YouTube um tutorial. É bem bacana e bem útil. Aí ele pega toda a nossa imagem aqui. Vou vir no Detalhe Extractor, que é para aumentar o nível de detalhe, como se fosse a nitidez, né? Aumenta um pouco o contraste. Eu vou aqui adicionar filtro e venho no Color Stylizer. Diminuo um pouco o contraste, um pouquinho a saturação. Vem aqui na opacidade do efeito, deixa em torno de 20%. Ok, agora vai processar a imagem.
você pode ver a diferença. Sem e com. Olha os detalhes aqui, um pouquinho mais de perto. Com o efeito. Sem o efeito e com o efeito. Com o efeito. Beleza? É isso aí, espero que vocês tenham curtido. Se inscreva no canal, se der, ativa a notificação para não perder os próximos vídeos. E é isso aí. Tchau!